Muito bom dia a todos. Eu gostaria de inicialmente, mais uma vez, apresentar a minha gratidão e os meus agradecimentos profundos à comissão organizadora da 13ª Jornada Portuguesa de Medicina e Espiritualidade, na pessoa da Rosarinho e do Sr. Orlando. Gostaria também de cumprimentar a mesa, na pessoa da Ana Catarina e também do professor Mário Simões. O professor Mário Simões é uma pessoa muito cara para a minha pessoa, porque as pessoas não sabem, como não devem saber, como é óbvio, mas é graças ao professor Mário Simões que eu estou em Portugal, porque o professor Mário Simões, há 25 anos atrás, convidou a Maria Júlia Prieto Pérez para vir dar em Portugal os primeiros cursos de formação em terapia regressiva em Portugal. E por esse facto, eu vim nessa altura, ainda um bocadinho catraia, ministrar com a doutora Maria Júlia Pérez os primeiros cursos de regressão de memória aqui em Portugal. Então, foi através deste convite que eu vim para Portugal 25 anos atrás, através do professor Mário Simões. Portanto, então já o conheço assim de longa data e provavelmente não foi desta vida. Portanto, e gostaria de cumprimentar e dar o meu bom dia muito especial a todos os presentes que estão aqui hoje e vos dizer que vou apresentar o tema o Espírito e a Psique. Este tema foi escolhido pela Rosarinho, como os temas que normalmente apresento. Ela vai conciliando comigo e propondo os temas e vai negociando os temas e efetivamente vou vos apresentar uma aula sobre psicologia e eu peço perdão a quem não gosta muito de psicologia, mas efetivamente vamos fazer assim uma viagem, vamos dizer assim, sobre a psicologia e depois vamos terminar, inicialmente vamos falar sobre como é que nós podemos enquadrar esses conceitos dentro do próprio Espiritismo, entendendo a psique, que não é uma terminologia muito consensual. Portanto, vamos iniciar, então, tentando definir a palavra psique. Aparentemente seria uma palavra fácil de definir, mas fazendo uma revisão bibliográfica acerca do tema, nós vamos ver que realmente não é uma palavra consensual dentro da psicologia, dentro da psiquiatria, e nós encontramos várias formas de definir a palavra psique. Portanto, é uma palavra que tem origem no grego, portanto, os filósofos gregos foi quem primeiro definiram a palavra psique, vem do grego e é descrita como alma ou espírito. E aí vem a primeira confusão para os espíritas, porque alma e espírito não é a mesma coisa para o espiritismo. Portanto, o espírito, seria esse princípio inteligente para o espiritismo, e alma, o espírito encarnado. E aí onde é que ficamos? Então, o que é psique para o espiritismo? É alma ou é o espírito? Então, e aí a nossa primeira confusão. A psique era então associada a uma espécie de energia no ser humano que estava associada ao corpo terreno e que depois da morte se separava deste. Com o passar do tempo, o conceito foi se distanciando da filosofia e passando a ser integrado aos conceitos da psicologia. Portanto, vamos aprofundando e começou então a ser usada com a conotação que é mais ordinariamente atualmente utilizada como mente e para outros como ego, para os psicólogos. Mas depois então esbarramos aqui numa outra dificuldade, porque mente não é a mesma coisa que ego para a psicologia. Então, vamos tentar definir o ego para os psicólogos e vamos tentar chegar a um consenso que é que realmente podemos definir para o espiritismo como psique. Então, vamos falar brevemente um pouco sobre o Carl Jung, um pouco sobre Freud, sobre a psicologia transpessoal, que é o ramo da psicologia que mais se aproxima com o nosso entendimento dentro do próprio espiritismo sobre a nossa conceptualização de espírito e de mente. Portanto, o Jung definiu a psique. Aqui eu deveria colocar Freud inicialmente, porque Freud se antecipou ao Jung. Mas, então, Jung definiu a psique humana
como os processos psíquicos que podem ser conscientes ou inconscientes. Conscientes no domínio da consciência presente, inconsciente como aquilo que nós não dominamos na consciência presente. Portanto, o Sigmund Freud, o pai da psicanálise, como toda a gente sabe, definiu a psique humana dividida em 3 partes. O id, a parte inconsciente, o ego, a parte consciente, e o superego, com uma parte consciente e uma parte inconsciente. Nós vamos desvendar um bocadinho isso mais tarde, mas, entretanto, chegando a um consenso das várias definições apresentadas, nós teríamos o quê? Teríamos psique, entendida como alma, princípio espiritual do homem, espírito, parte imaterial, várias definições, não é? Como mente, que é aquela que é mais correntemente utilizada, psique, mente, como intelecto, mas aí chegamos então a uma questão que é: será que realmente podemos dizer que a mente, a psique, é o intelecto? Mas o intelecto é uma parte dos processos mentais, não é todo o processo mental. Por exemplo, o intelecto se refere ao nosso quociente de inteligência. E onde é que fica o quociente emocional? Né? Poderíamos também incluir na nossa psique o nosso quociente espiritual, o nosso quociente emocional. Onde é que fica então essa parte na psique? Fica excluído? Portanto, e os nossos outros processos psíquicos que não o intelectual? Ou seja, o nosso aparelho psíquico é muito mais do que o intelecto. Nós temos na nossa função psíquica muito outras funções que não somente a inteligência. Portanto, então, parece-me ser redutor chamar de psique somente o intelecto. Então, esta denominação de psique enquanto intelecto me parece redutora. E, finalmente, existe uma definição mais corrente ou mais atual, que seria a reunião dos caracteres psíquicos do ser humano. E, atualmente, algumas correntes definem como psique a reunião dos caracteres psíquicos do ser humano, aproximando, então, a definição de psique não somente de mente, mas também de psiquismo. Então, hoje em dia, quando se fala em mente, fala-se de psiquismo humano ou fala-se como mente ou psiquismo humano. E parece-me, então, ser mais justo dessa forma, como reunião das características psíquicas do ser humano, porque, então, engloba não somente o intelecto, quociente de inteligência, mas quociente emocional e todas as outras funções psíquicas que reúnem as capacidades mentais do ser humano. Portanto, a psique, então, traduz-se na mente humana as suas funções psíquicas como expressão do espírito, ou seja, o espírito traduz através da sua mente funções mentais, funções psíquicas, a sua expressão. Portanto, é o espírito centelha divina, portanto, experiência de inteligência, ser inteligente, que se expressa através da mente, psiquismo, através do seu corpo físico, ou através do seu perispírito no corpo físico, como nós falamos ontem. A definição do Dicionário da Língua Portuguesa do Porto Editora diz o seguinte: psiquismo, conjunto de traços psicológicos e funções psíquicas de um indivíduo. Portanto, quando de fato nós pensamos em psique, a gente não imagina quantas discordâncias e quantas dificuldades de nomenclatura nós temos em definir um tema tão simples, portanto, e quando nós vamos ver as dificuldades da nomenclatura, nós vamos chegar então nessas discordâncias entre psicólogos, entre filósofos, quando queremos definir um tema tão simples para dizer a mesma coisa. Então, vamos ficar a pensar que quando falamos aqui em psique, estamos falando no conjunto de funções psíquicas da mente humana. Portanto, e esse me parece aquela definição que seja mais justa para definir, então, a psique, mente humana, com todas as suas diversidades de funções psíquicas pelas quais o espírito se expressa através do seu perispírito pelo corpo físico. Então, voltando, então, àquilo que eu disse inicialmente, que nós íamos fazer uma viagem pela psicologia, eu, então, achei por bem trazer aquele que estudou inicialmente de uma forma mais profunda o psiquismo humano. Portanto, e Freud, em 1900,
fez aquela estrutura mais, que ele achou mais adequada na altura para definir o psiquismo humano. E nos seus primeiros estudos, através da interpretação dos sonhos, que foi um estudo que ele fez em 1900, ele definiu a importância do papel do inconsciente no determinismo psíquico. E o que é que ele queria dizer isto? O que é que ele queria dizer com isto? Ele queria dizer que todo sintoma mental do indivíduo tinha uma parte todo sintoma tinha uma parte inconsciente para a sua determinação. Qualquer pessoa que tivesse um sintoma de medo, tivesse um problema mental, tinha uma parte inconsciente para que ele acontecesse. Portanto, então, ele estudou, através deste trabalho, que era a interpretação do sonho, a importância do inconsciente no aparecimento dos sintomas mentais. E chamou isso através do determinismo psíquico, e deu uma grande importância do inconsciente nas nossas vidas. Ele quase dizia que as nossas vidas eram movidas pelo nosso inconsciente, que determinava quase as nossas atitudes e as nossas ações. Portanto, e esse trabalho ele denominou a interpretações dos sonhos. Eu vos trouxe aqui essa imagem que mais ou menos representa aquilo que Freud queria nos dizer. Ele dizia que aqui estava o nosso consciente, onde existiam os nossos pensamentos, as nossas percepções, o nosso raciocínio, a nossa memória, as nossas fantasias, tudo isso era consciente, as nossas lembranças, mas isso era a ponta do iceberg, era tudo aquilo que nós tínhamos acesso a nível consciente. A nível inconsciente estavam os nossos medos, as nossas pulsões. Pulsões era tudo aquilo que vinha do nosso sistema límbico que nós falamos ontem, que seriam as nossas pulsões agressivas, os nossos desejos mais inatos, as nossas pulsões mais recalcadas, que tudo que estaria recalcado estaria no nosso inconsciente. E seria tudo que está abaixo do iceberg, que nós não teríamos acesso. Portanto, seria aquilo que nos dominava, mas nós não teríamos acesso. Portanto, e para ter acesso a essa parte do nosso inconsciente, nós teríamos somente através dos sonhos, através da psicoterapia, ou através dos traços de memória, através da regressão de memória também, e etc. A essa teoria, Freud denominou de teoria topográfica da mente, ou primeira tópica da mente também, como foi assim chamada. Então, teríamos no nosso consciente, que é o nosso domínio mental, todos nós aqui estaríamos conscientes, teríamos o pré-consciente, conteúdos latentes que nós reprimimos. Por exemplo, se eu sentisse uma raiva muito grande por alguém aqui, agora eu reprimi essa raiva para não ir lá e chamar para o acerto. Portanto, isso estaria no meu pré-consciente. Mas aquilo que eu não suportasse, se eu tivesse, por exemplo, um sentimento muito ruim acerca de uma pessoa, eu teria que recalcar isto e que eu não conseguisse dominar. Eu, então, teria que recalcar no meu inconsciente. E, então, aqui eu teria os meus conteúdos recalcados. E esses conteúdos recalcados poderiam depois determinar aquilo que seria o sintoma psíquico, que apareceria depois em formas de doenças. Portanto, e é isso que Freud diz, que todos os sintomas mentais apareceriam em forma de doença, que seria o tal determinismo psíquico que ele determinou, que ele achou que para acontecerem em termos de sintomas teria uma causa operando a nível inconsciente. Muito bem. Depois ele abandonou esta teoria, achou que isso não era bem assim e que seria mais válido fazer uma teoria estrutural do psiquismo humano ou da nossa mente. E ele achou que era mais válido dizer assim: não, nós temos o nosso id, que são as nossas pulsões, os nossos desejos inatos, a fonte do nosso prazer, e quando nós somos criança, nós somos inteiramente id. Portanto, a criança quer mamar, a criança quer dormir, a criança só quer responder aos desejos primários, e muitas vezes a gente cresce e continua só id. Portanto, é aquilo que André Luiz dizia, Calderaro dizia a André Luiz, naquela estrutura mental, que muitas vezes, se nós não nos desapegamos daquela primeira andar da nossa casa mental, nós não evoluímos.
Então, se nós não ascendemos do nosso id, desejos primários que buscam realização, portanto, nós não crescemos. Portanto, então, para Freud, nós temos o id, que todos nós nascemos com esse id, e na vida de relação vamos construindo o nosso ego. E como é que nós construímos o nosso ego? Quando temos o nosso pai, os nossos professores, e pelas figuras de relação vamos estruturando o nosso ego. E esse ego é preciso que seja forte para atender às necessidades do dia a dia. Por exemplo, se eu tenho um professor que me ensina as minhas regras, se eu tenho um pai que me ensina quais são as relações que eu devo ter e que preciso ser forte, então eu vou estruturando o meu ego. Se esse ego fica frágil, nas primeiras adversidades, nas primeiras vicissitudes, eu fico frágil, eu não aguento as vicissitudes do meu dia a dia. Portanto, então, nas psicoterapias, por exemplo, o primeiro trabalho que nós temos que fazer é estabelecer um ego fortalecido. Para quê? Para que a pessoa se reestruture. Por exemplo, nas terapias regressivas, nós não colocamos ninguém a fazer uma terapia regressiva se não tiver um ego fortalecido, porque ninguém pode recordar aquilo que não consegue recordar do passado se não tem um ego fortalecido para poder estruturar-se com mais recordações que não consegue suportar. Portanto, então, o primeiro trabalho básico de qualquer psicoterapia é reestruturação deste ego fragilizado ou fragmentado. Então, e o superego, o que é que seria? O superego seria aquele ideal de ego, é aquilo que eu gostaria de ser mais perfeito, mais idealizado. Normalmente são aqueles valores estruturais que os nossos pais nos imprimem, dizer, você tem que ser assim. Ou então que a gente aprende que deve ser, pelas figuras de autoridade, pelos professores que nós temos, que nós construímos que é o nosso ideal, que é aquela nossa aspiração que nós devemos buscar como o nosso ideal de ego. Portanto, são os nossos valores, mas muitas vezes também as nossas punições. Portanto, tem pessoas que têm um superego muito rígido, são as pessoas demasiado obsessivas, portanto, então, que constroem um superego muito castrador. Portanto, e o equilíbrio entre essas três instâncias do aparelho psíquico é que dá a saúde mental. O desequilíbrio entre essas três instâncias daria o desequilíbrio também mental. Por exemplo, se a pessoa tem um id demasiado presente, dá uma pessoa muito desajustada, que busca muita satisfação libidinal, que busca muita, por exemplo, a busca do prazer. Se a pessoa tem um superego muito rígido, dá uma pessoa muito obsessiva, que não busca, por exemplo, realizações de prazer, que não tem um equilíbrio entre prazer e saúde. Se uma pessoa tem um ego desestruturado e frágil, não consegue dizer não, por exemplo. E esta estrutura tem muito valor, no sentido de que as pessoas criticam muito Freud, porque diziam que ela só pensava tudo em função do prazer sexual. Mas não é bem assim. Essa estrutura tem muito valor para aquela altura em que ela foi criada. Mas o Freud só se fixou no mundo presente, que ele não tinha noção do espírito. Então, dissidente do Freud, veio depois o Carl Gustav Jung. E Carl Gustav Jung começou a colocar nessa estrutura mental, portanto, o espírito. E o Jung, suíço, psicoterapeuta, psicanalista, fundou a psicoterapia psicanalítica, baseada também nos conceitos de Freud, mas ampliando este conceito e dando a noção também de que nós poderíamos ter influência das nossas heranças arcaicas, das nossas heranças familiares. Portanto, introduziu vários conceitos importantes depois que foram utilizados na própria psicologia transpessoal. Portanto, então, para Jung, ele desenvolveu outros conceitos que Freud não tinha desenvolvido. E, obviamente, que veio sorver na psicologia de Freud muitas coisas que ele aproveitou e veio ampliar nos conceitos da psicologia psicanalítica de Carl Gustav Jung. Portanto, Jung dizia também do inconsciente coletivo, onde existiam que nós poderíamos sofrer influência, por exemplo, dos nossos arquétipos. E os arquétipos para Jung era toda a memória familiar e mundial e social e coletiva que nós poderíamos,
guardar dentro de nós. Portanto, então nós teríamos dentro de nós quase como uma memória histórica dos acontecimentos, uma memória reencarnatória, e este conceito para nós é muito importante, porque nós trazemos dentro de nós, nós sabemos como uma consciência pré-egoica, aquilo que nós fomos, aquilo que nós sentimos, não da forma como nós concebemos, mas Jung já trazia essas noções primárias daquilo que o Espiritismo depois veio também nos dizer. Então, o ego para Jung era o centro da consciência, da percepção, do raciocínio, da memória, das sensações, tal como nós concebemos a psique. Portanto, psique aqui já tem uma noção mais ampla daquilo que nós concebemos como todas as funções psíquicas do ser humano. Traz também a noção do inconsciente pessoal, onde estão os reservatórios das nossas memórias, e aqui nós teríamos aquele conceito de pré-consciente do Freud, mas também do inconsciente coletivo, no nível mais profundo, menos acessível à mente, porque o inconsciente pessoal nós teríamos possibilidade de ter acesso, e nesse inconsciente coletivo nós teríamos também a nossa herança ancestral, na forma de traços de memória, na forma de fato, aquela memória dos nossos antepassados, que de alguma forma, de nós próprios muitas vezes, porque nossos antepassados muitas vezes somos nós próprios reencarnados. Portanto, ainda Jung, na psicologia analítica, definiu duas personagens ou duas coisas interessantes. A persona, que é a máscara social do indivíduo que nós desempenhamos no dia a dia. Por exemplo, eu estou aqui agora a desempenhar uma função que é de palestrante, mas tenho uma outra função, uma outra persona que é de médica, uma outra função que é de mãe. Portanto, são máscaras sociais que eu vou agindo, interpretando no meu dia a dia. Não são máscaras de fantasias sociais. São personagens que nós temos que assumir no nosso dia a dia com determinadas características. E a nossa sombra, que pertence ao nosso inconsciente pessoal, mas que são aquela parte de nós próprios que nós banimos, que achamos que não tem nada a ver conosco e que muitas vezes nós projetamos no outro. Por exemplo, muitas vezes são os nossos medos, muitas vezes são aquela parte de nós que nós não gostamos e que nós reagimos com um mecanismo de defesa muito próprio. Quer dizer assim, eu não sou nada disso, mas costumamos ver no outro aquela parte de nós que nós abolimos e que nós não queremos ver. Então dizemos assim, isso nem pensar, é você que é assim. Muitas vezes isso é a nossa sombra em nós, que nós projetamos por um mecanismo de defesa no nosso parceiro, nos nossos filhos, nos nossos professores, nos nossos diretores, nos nossos colegas de trabalho. Portanto, um outro conceito muito interessante que na psicologia analítica o Jung veio nos trazer é o conceito de ânimos e de ânima, que nos ajuda a perceber as polaridades sexuais do espírito. E o ânimo seria o masculino na mulher, ou seja, no inconsciente da mulher, a personalidade interna masculina. Ou seja, é o meu masculino, a minha parte masculina que todos nós temos. Há homens muito machistas que dizem assim, o feminino nem pensar. Tem sim, senhora, tem uma parte feminina no homem, é a sua ânima. Portanto, e essa polaridade sexual é que, de certa forma, determina as polaridades sexuais do espírito, portanto, na hora da reencarnação. Portanto, a polaridade sexual do espírito é a predominância do ânimo ou do ânima no espírito ao reencarnar. Portanto, todos nós temos isso. Jorge André, já desencarnado, descrevia muito bem. Portanto, todos nós em espírito temos uma determinada polaridade sexual. Temos um ânimo e uma ânima. Portanto, eu sendo mulher nesta encarnação, tenho um ânimos. E um homem, por exemplo, o professor Mário, tem uma ânima, a sua parte feminina. Se, neste momento, como homem, a sua ânima predominar na próxima encarnação, ele vem como mulher. Portanto, por quê? Porque a sua polaridade feminina vai predominar. Ou então vem como um homem muito afeminado. Esse o professor Mário é o exemplo. Portanto, e vamos então entrar na psicologia transpessoal.
E na psicologia transpessoal, que foi fundada pelos dissidentes que vieram da própria psicologia psicanalítica, então nós vamos entender mais profundamente, então, como a psique vai se desenvolvendo e como todas essas escolas que não começaram com Freud, eu fiz aqui um resumo muito breve, começaram com o behaviorismo, portanto, conversaram com a psicologia comportamental, depois veio a psicologia dinâmica, depois veio a psicologia psicanalítica do Jung, e depois só na quarta força que veio desenvolver a psicologia transpessoal. Portanto, eu fiz um resumo muito breve do entendimento da mente, do psiquismo humano, portanto, é que nós chegamos na psicologia transpessoal. Portanto, e na psicologia transpessoal, nós então integramos verdadeiramente o conceito e as dimensões do ser. Nós integramos realmente o espírito no entendimento da psicologia transpessoal. Então, na psicologia transpessoal, nós entendemos que o indivíduo, quando reencarna, ele tem, então, uma consciência pré-egóica. Então, esse espírito, quando reencarna, ele traz todas as suas reminiscências do passado que influenciam e que já vem como consciência, que vai, então, influenciar a formação do seu ego. Sabemos, então, pelos espíritos que até os 7 anos, mais ou menos, essa identidade vai, então, se firmar na sua reencarnação. Mas somente mais na adolescência, como nós normalmente sabemos, é que todo o caráter do ser vai, então, se reafirmar. Muitas vezes, por isso, é que há na adolescência as crises de identidade, porque realmente é na adolescência que essa identidade do passado vem com toda a sua força. E por isso é que muitas vezes há, de fato, essas crises violentas na família na idade da adolescência, porque todo o caráter que estava mais ou menos adormecido do passado vem com toda a força durante o período da adolescência. Então, o que acontece? O espírito que vem com a sua consciência pré-egóica vai fazendo o seu processo de identificação normal com seu pai para consolidar o seu ego, e na adolescência acontece o contrário. Vai fazer um processo de desidentificação. Para quê? Para fazer o seu processo de individualização. Porque então ele floresce com toda a sua força na sua identidade. Identidade essa que também já vem marcada pelo seu passado reencarnatório. Então, quando chega na adolescência, ele floresce e vai fazer o seu processo de individuação, de individualidade em busca da sua autonomia. À medida que ele faz isso, ele poderá ou não fazer um processo muito interessante, que é a procura do seu self pessoal. Portanto, então isso muitas vezes coincide com a adolescência cronológica e outras vezes não coincide com a adolescência cronológica. E é por isso que existem pessoas de 20, de 30, de 40 anos fazendo esse processo já depois dessa idade cronológica passar. Por isso, essa busca do self pessoal vai coincidir com o seu processo de individuação. E esse processo de individuação é um processo que busca a integração em si, na sua individualidade, do seu self pessoal, que é o melhor de si própria, do seu eu divino, na sua psique, na sua mente. É a busca do seu eu divino que existe em todos nós. É um processo que todos nós podemos e devemos fazer. Como? Estamos aqui a fazer hoje. A procura do melhor em nós próprios, dos nossos processos de reformação, de reformulação, de crescimento pessoal. E um desses processos é o processo de crescimento através da cultura, do esclarecimento, da educação. Portanto, esse é um dos processos, não é somente através da meditação, é através do crescimento, através do conhecimento, também é uma das vias. E à medida que nós fazemos esse processo de individuação, que é um processo de crescimento, nós estamos crescendo também, não somente num processo que é um processo transversal, mas também num processo de crescimento não somente horizontal, mas também vertical, que é um processo em busca do self transpessoal, que é em busca do divino em nós próprios. Então,
à medida que nós fazemos um processo de individuação à procura do nosso self pessoal, nós estamos também alcançando o nosso self divino, o encontro com o nosso Deus em nós próprios, que é um processo também vertical. E isso se chama processo de individuação para a psicologia transpessoal, que vai coincidir com aquilo que o Espiritismo nos diz, que é o encontro com a nossa centelha divina e nós próprios o encontro com Deus, porque estamos mergulhados em Deus, estamos mergulhados nessa centelha divina, estamos mergulhados no pensamento de Deus. Eu trouxe aqui uma cartografia que representa a cartografia de Assagioli, da psicossíntese, que é um autor em psicologia transpessoal, que traduz bastante bem isso. Portanto, nós estamos aqui no inconsciente coletivo, que estamos muitas vezes, nós estamos, no inconsciente, no eu consciente, no ego, no inconsciente médio, no nosso campo da consciência. Mas sofremos a influência do inconsciente inferior, do inconsciente coletivo, das massas, das guerras, da violência. Se conseguimos nos transformar, nós vamos então em busca, e é o nosso objetivo, em busca do nosso self transpessoal. Como é que nós fazemos isso? Através dos nossos movimentos pessoais de transformação. Então, o nosso objetivo qual é? É caminhar, transcender em busca e transformar o nosso eu consciente, mudando o nosso campo da consciência para o nosso self superior, em busca do nosso eu divino. E isso é um caminho que só se faz fazendo, só se caminha caminhando, porque não é um caminho que se faz a passos pequeninos e a passos largos, não é de um dia para o outro, é através da nossa transformação interior, da nossa transformação pessoal, e requer milênios, requer muito, muito esforço de transformação. Portanto, a nossa psique define-se como aquilo que é formada pelos fenômenos e procedimentos que ocorrem na nossa mente. Não é somente pela nossa mente, mas por todos os nossos processos que ocorrem através da nossa mente. E esse conceito também é muito importante. Ou seja, a nossa mente, a nossa psique também é definida por tudo aquilo que se processa através dela. E eu gostaria de chamar a atenção para esses aspectos que também têm uma grande importância. Ou seja, e gostaria de chamar a atenção para tudo aquilo que pode acontecer através da nossa psique, nomeadamente pelos fenômenos da onda mental, da corrente mental, descritas, por exemplo, no livro Mecanismos da Mediunidade. Portanto, este livro é um livro de difícil leitura, mas que eu recomendo vivamente para todos aqueles que querem perceber um pouco mais sobre o psiquismo humano. Portanto, e o que é que este livro nos diz de uma forma muito clara? André Luiz chama de uma forma muito bonita o cérebro humano como o gabinete da alma. Portanto, a sede da nossa alma, que se expressa através do nosso sistema nervoso, e concede através da nossa pineal, que nós sabemos que é a glândula da nossa alma, mas não somente através da nossa pineal, mas através do todo o nosso sistema nervoso central e periférico, como nós falamos ontem, sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. E diz uma coisa também muito interessante, que a onda mental não se exprime somente como impulso necessário para alimentar as nossas necessidades fisiológicas, por exemplo, a nutrição e a reprodução, mas para alimentar todo o nosso cosmos celular. O nosso cosmos celular são somente 10 trilhões de células que nós temos no nosso corpo físico. Então, a nossa onda mental alimenta a nossa onda mental. Vejam isso. E aí, volta atrás um pouco na nossa palestra de ontem. As nossas emoções, como podem influenciar a nossa onda mental e como a nossa onda mental pode influenciar esses 10 trilhões de células que nós temos. Portanto, mantendo essa fábrica admirável do nosso corpo humano. Portanto, e aí chamaria atenção para uma outra questão que é admirável neste livro, que é o nosso fluxo mental, que aqui ontem eu já toquei, mas gostaria de chamar a atenção hoje, que
o nosso fluxo mental, como o Edson falou ontem, é pensamento contínuo no homem, fragmentado nos animais. Mas é pensamento contínuo, fluxo energético incessante, revertido de poder criador inimaginável. Nós não temos noção do poder criativo que existe dentro de nós. Nós que trabalhamos com mentalização criativa nos processos de doença física, com visualização mental, nós temos a certeza que nossa mente pode mudar nos nossos estados de saúde física. Nós trabalhamos com pessoas com doenças físicas, o professor Mário Simões já trabalhou com várias pessoas, a doutora Lourdes Barbosa, que aqui está, já trabalhou com pessoas com cancro, e fazendo visualização criativa, fazendo visualização ativa, nós podemos mudar os nossos estados mentais através dos nossos estados físicos, através da nossa visualização ativa. Nós não temos noção de como nós podemos alterar o nosso corpo físico através do nosso fluxo, do nosso pensamento, dirigido através da nossa ação mental. Mas muito mais que isso, muito além disso, nós podemos mudar o nosso universo que está ao nosso redor. Podemos interferir nas pessoas que estão à nossa volta, através do fluxo do nosso pensamento. E como disse Edson ontem, como disse o professor Mário hoje, somos deuses. E como disse Jesus, vós sois deuses. Portanto, nós não temos a menor ideia disso. Nós não temos ideia de como somos capazes, do que somos capazes. Francisco Cândido Xavier, no livro Libertação, disse: cada ser vivo é um transformador desta força, segundo o potencial receptivo e radiante que lhe diz respeito. Nasce o homem e renasce, centenas de vezes, para aprender a usá-la, desenvolvê-la, enriquecê-la e sublimá-la, engrandecê-la e divinizá-la. E eu tenho a certeza que continua a saber sem fazê-lo, porque não tem certeza e não tem convicção do que pode fazer com a sua energia mental. Mas saibamos e tenhamos a certeza que podemos dirigir o nosso pensamento para o bem e para a nossa saúde, usando as nossas emoções positivas e construindo em nós próprios um estado de saúde mental favorável para nosso bem e para o nosso bem-estar. Então, nesse modelo multidimensional, a onda mental, sempre que pensamos, expressando o campo íntimo na ideação e na palavra, na atitude e no exemplo, criamos formas, pensamentos ou imagens, moldes que arrojamos para fora de nós, pela atmosfera psíquica que nos caracteriza a presença. Portanto, e isso cria aquilo que nós chamamos de psicosfera mental, que nos caracteriza. Se nós tivéssemos aqui um aparelhômetro que medisse a nossa psicosfera mental, sabíamos qual era a nossa psicosfera, que nós exalamos para fora de nós, cada um de nós. E mais que isso, sabíamos a psicosfera deste ambiente, que seria de paz e de serenidade. Mas se formos agora a um campo de futebol, do esporte, a jogar com Benfica, também sabíamos qual era a psicosfera mental desse campo de futebol. Portanto, então, exalamos aquilo que pensamos, exalamos aquilo que sentimos e podemos vibrar consoantes aquilo que pensamos e consoante as nossas emoções, daquilo que realmente temos dentro de nós. Portanto, essa é a imagem que reflete tudo isso que aquilo estamos a dizer. Portanto, aquilo que criamos exterioriza-se para a forma de nós em forma de formas de pensamento. E isso é sentido pelos espíritos que conseguem perceber, sentir, se aproximar de nós, segundo a nossa sintonia mental, e pelos encarnados também mais sensíveis. Portanto, a nossa onda mental funciona tal como um hipnotizador sobre os outros que são mais sensíveis e que se aproximam de nós com essa sensibilidade. Sobre todos os que nos aceitam o nosso modo de sentir e de ser, consciente ou inconscientemente, atuamos à maneira do hipnotizador sobre o hipnotizado, verificando o inverso também, pela lei de sintonia e afinidade, toda vez que aderimos ao modo de ser e de sentir dos outros. Por isso, imagine nessa plateia que estamos todos dirigidos com os mesmos pensamentos, todos com as mesmas afinidades, no sentido
último de aprender, como todos vibramos neste momento, nessa mesma psicosfera, o poder que aqui hoje temos no sentido de transformar a nossa própria realidade. Sem dúvida existem aqui espíritos a nos ajudar, a nos transformarmos para sermos melhores, a transformarmos aquilo que os nossos desejos em realidade. Não tenho qualquer dúvida disso. Portanto, quais são as nossas conclusões? Cada ser é ativo na construção de um mundo interior mais equilibrado. Portanto, e somos responsáveis por essa transformação do nosso mundo interior em um mundo interior mais saudável, mais equilibrado e mais pacificado. Nossa mente, a nossa psique, expressão maior do nosso espírito, que é o ser inteligente da criação, encontra-se em constante interação com o nosso meio. Meio esse que é o meio que nós vivemos, que é o nosso meio social, que é o meio em que nós estamos trabalhando, que é o nosso meio da nossa sociedade, que, enfim, é o nosso planeta. Em todas as dimensões do nosso ser, em contato com a nossa ecologia, com os nossos animais, com a nossa natureza. O indivíduo é responsável ativamente pela construção de uma sociedade mais humanizada. E quando eu digo isso, nós somos responsáveis pela construção, e quando nós reclamamos que o mundo está terrível, que não está a evoluir, mas nós somos responsáveis pela construção de uma sociedade mais humanizada. Através do nosso exemplo, porque a humanidade não vai mudar se nós não mudarmos interiormente através do nosso exemplo. Mais equilibrada e mais justa, com valores morais e mais cívicos. E se nós não dermos o nosso exemplo, a sociedade não vai mudar, porque só assim é que o planeta vai evoluir e vai se transformar num mundo mais regenerado. E estamos hoje mais conscientes do nosso papel pessoal e coletivo, individual, na transformação deste planeta. Somos hoje os vetores que podemos sair e fazer melhor na construção do mundo mais equilibrado e mais justo onde vivemos. Por fim, queria deixar essa mensagem para todos vós. Somos todos muito diferentes, cada um de nós aqui com necessidades diferentes. Transversalmente temos dores, dificuldades neste momento das nossas vidas, mas somos todos muito iguais. Temos uma única necessidade, que é a nossa evolução. Queríamos deixar uma mensagem para todos vocês, que é pensarmos hoje se estamos a fazer, neste momento das nossas vidas, o nosso melhor para o nosso caminho evolutivo e se realmente achamos que estamos a fazer aquilo que nos propomos a nível das nossas necessidades reencarnatórias. Todos muito diferentes, mas todos muito iguais. Precisamos de uma coisa só. E Emmanuel deixou essa mensagem no livro Religião dos Espíritos. Precisamos de bondade e de educação, porque somos vetores de transformação no universo. Que continuemos a fazer nossa caminhada com Jesus no coração. Um grande abraço para todos vocês e muito obrigada pela vossa atenção.